Bom dia, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer a primeira resenha do canal. O livro que eu escolhi é A Sangue Frio, do Truman Capote. É um livro-reportagem. Nós só vamos trabalhar com gênero jornalístico aqui no canal. De acordo com o artigo O Livro-Reportagem e suas especificidades no campo jornalístico, que eu vou deixar o link na descrição ou fixado nos comentários para vocês darem uma olhada se vocês quiserem, a gente considera um livro-reportagem quando a obra trata de acontecimentos ou de fenômenos reais e utiliza para sua produção procedimentos metodológicos inerentes ao campo do jornalismo, sem descartar certas nuances literárias. Ou seja, a construção da narrativa é feita com base na construção dos textos jornalísticos. Mas diferente do que a gente faz no jornalismo factual, a gente usa uma linguagem mais literária, mais cheia de figuras de linguagem, esse tipo de coisa. Como eu disse, o autor é o Truman Capote. É um escritor muito famoso nos Estados Unidos, principalmente, que nasceu em 1924. Ele se aventurou por muitos gêneros literários, teatro e jornalismo. Para quem não sabe, ele foi o autor de Bonequinha de Luxo. Mas a joia da coroa é o livro A Sangue Frio, que narra o assassinato de 4 integrantes da família Clutter. É um livro tão importante que foi o criador do famoso New Journalism, que a gente pode chamar de novo jornalismo. É realmente uma aula de livro-reportagem. Como eu disse, o livro narra o assassinato de 4 integrantes de uma família que vivia numa cidade pequena do interior. Eles são Herbert e Bonnie Clutter e os 2 filhos caçulas, Nancy, de 16, e Kenyon, de 15. Eles moravam em uma fazenda em Holcomb, no Kansas. Aquelas típicas cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, todo mundo confia em todo mundo. Assim fica mais fácil entender por que foi tão chocante. Era algo com que eles não estavam acostumados. Era um crime muito violento para a época. O Capote narra com muita precisão os fatos ocorridos no dia do assassinato, incluindo o que os assassinos Perry Smith e Richard Hickok fizeram pela manhã, as atividades que os Clutter realizavam e as ligações que eles receberam, a organização do núcleo familiar, e tudo isso depois de mais de um ano recolhendo informações com as pessoas da cidade e com investigações próprias. O livro não se limita a contar uma história de assassinato, ele traça um perfil de cada personagem, localiza esse personagem dentro dos acontecimentos e não se intimida em voltar um pouco no tempo ou adiantar uma informação que seja relevante para aquele momento da história. O Capote muitas vezes não segue uma ordem cronológica dos fatos, principalmente quando ele vai introduzir um novo personagem. Uma coisa que eu achei muito interessante também é que o autor humaniza os criminosos. Fala sobre as suas tatuagens, a aparência, a relação com a família, os problemas de saúde, até do que eles gostavam ou não gostavam de comer. É uma forma muito interessante de tirar aquele estereótipo de monstro que os criminosos têm e mostrar que eles são pessoas comuns como qualquer um de nós, mas sem isentar a culpa deles, que é muito importante. Para saber alguns detalhes que só o Perry e o Dick sabiam, ele fez amizade com os 2. Os criminosos confiavam plenamente nele e criaram um laço afetivo. O Capote observava tudo o que fosse impossível para extrair as informações que ele precisava. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a história para vocês. O livro começa narrando a cidade. Ele é muito detalhista nesse ponto, ele conta sobre os comércios que tem, fala sobre as avenidas, fala sobre a escola e um pouco sobre a população. Fica mais fácil para a gente entender como era uma cidade pequena, uma cidade conservadora, uma cidade de interior mesmo, que não tinha muito contato com a capital. E aí ele já começa a falar sobre a fazenda da família, a família mora numa fazenda, né? E já começa a falar sobre o pai, Herbert, conta um pouco sobre a juventude dele, sobre a faculdade que ele fez, como ele conheceu a mulher dele, a Bonnie, e aí já começa a introduzir ela na história. O que a gente percebe é que o Herbert é uma pessoa, um típico homem conservador, de meia idade, muito esforçado, que acredita em meritocracia e está sempre trabalhando para conseguir o melhor para sua família. E que a Bonnie, ela é uma mulher muito devota à família dela, mas que ela está passando por um momento de muita dificuldade porque ela tem depressão e essa depressão causa muitos problemas para a saúde dela. Aí logo eles já introduzem os filhos, vem primeiro falando da Nancy, que é uma menina muito adorável, todo mundo gosta dela, ela vai muito bem na escola, gosta de ajudar as pessoas, está sempre aqui ali ajudando, ensinando a fazer uma receita de torta, ajudando pessoas de todas as maneiras que ela pode. E o Kenyon já é aquele menino mais retraído, aquele menino que
conhece a dinâmica da casa, sabe alguma coisinha sobre todo mundo, mas ele é tranquilo na dele. Logo em seguida ele apresenta os criminosos, começando pelo Perry, fala que ele é um cara muito inteligente, é um cara bonito, fala sobre a estadia dele na cadeia, quando ele tinha muita vontade de ser músico, que ele tocava violão na cadeia, gostava de imitar o Elvis, e realmente a música era muito mais que um sonho para ele. Era uma coisa que ele vivia intensamente, por mais que ele não tivesse fama. E logo depois ele fala do Dick, que era um cara não muito inteligente, mas que era muito esperto, que tinha alguns problemas familiares, tinha problemas com mulheres, tinha filhos. Era uma pessoa um pouco mais difícil de se lidar do que o Perry, mas os dois se davam muito bem. E aí ele fica fazendo contraposições, ele joga o que a família estava fazendo em um certo momento e depois ele joga o que o Perry e o Dick estavam fazendo nesse mesmo momento. Por exemplo, a família estava no momento de lazer, o Dick e o Perry estavam na mecânica trabalhando no carro. Isso é muito interessante. Então, depois de toda essa introdução, ele começa a narrar o dia do crime, desde o amanhecer, o que todo mundo estava fazendo. Aí ele narra a chegada dos criminosos e todo o crime, como foi violento. Ele consegue captar até as falas que aconteceram. O Dick e o Perry contaram para ele os diálogos que eles tiveram, ele conseguiu reconstruir muito bem essa parte. E aí o último capítulo do livro, ele é reservado para contar o que aconteceu com o Dick e o Perry depois que eles foram presos. Todo o movimento que teve, porque foi um crime muito violento, de muita comoção no país todo. Aí ele conta como é que foi essa adaptação dos dois na cadeia, e o que aconteceu com eles mesmo, que eu não vou contar aqui para vocês lerem o livro e ficarem curiosos, né, e procurarem. A Sangue Frio tem uma narrativa não linear em pontos estratégicos. Os personagens são muito bem apresentados e localizados na história. Há muitos detalhes do antes e depois da tragédia que tiram o foco principal do crime e nos faz prestar atenção em toda a organização da vida das pessoas envolvidas. Resumindo, é um livro incrível que merece ser lido com todo o carinho do mundo. O vídeo de hoje termina por aqui. Deixem nos comentários as opiniões de vocês sobre o conteúdo e deixem também sugestões de livro. Eu já adianto que o próximo vai ser Gritos no Vazio, também um livro-reportagem. Tchau!